Olá, colegas farmacêuticos! Estamos estreando hoje o programa Papo de Farmacêutico, programa que vai levar conhecimento através de debates, quadros e entrevistas com diversos colegas da profissão e das mais diversas áreas do conhecimento. Meu nome é Gustavo Pires, sou farmacêutico, conselheiro federal de farmácia pelo estado do Paraná. Quero aqui antes mandar um agradecimento, mandar um abraço e fazer um agradecimento especial para o nosso presidente, Dr. Walter da Silva Jorge João, nosso presidente do Conselho Federal, e para todos os colegas do plenário do Conselho Federal. Sem mais delongas, vamos ao que vai rolar hoje em nosso programa de estreia. Teremos um bate-papo especial com nosso colega farmacêutico, Cassiano Corrêa. Vamos falar sobre testes rápidos em farmácias. Isso mesmo, um tema novo e bastante polêmico. Hoje também na bancada teremos o nosso colega farmacêutico, conselheiro regional pelo estado do Paraná, Dr. Fábio Queiroz. Ele vai me ajudar a fazer esse bate-papo bem bacana com o nosso colega Cassiano Corrêa. Estamos hoje na estreia do nosso programa Papo de Farmacêutico. Estamos com o nosso convidado de hoje, entrevistado, Dr. Cassiano Corrêa, um colega nosso de Curitiba. Cassiano é um farmacêutico que nós admiramos, porque além de ser professor, pós-doutor na área aí, ele também é empreendedor. Hoje ele empreende, ele é CEO de uma empresa de consultoria aqui em Curitiba, chamada Clínica RX. Bem-vindo, Cassiano. Bem-vindo aí, Gustavo. Obrigado pela receptividade. Fábio, é um prazer estar aqui. Estamos também na bancada com o nosso colega Fábio Queiroz. Fábio é conselheiro, é farmacêutico e empreendedor na área de manipulação. Bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite, Gustavo. Um prazer estar junto com você e com o Dr. Cassiano aí. O tema de hoje, gente, a gente vai dar uma pincelada, bater um papo bem tranquilo sobre testes rápidos em farmácias, prós e contras. A gente está num momento aí de pandemia, lógico, testes rápidos eles têm uma infinidade de utilidades, mas especificamente nessa pandemia, ajuda muito, auxilia na triagem, no direcionamento e, por que não, na própria detecção dos casos da Covid aí. Então, eu queria já de primeiro passar a palavra para o Cassiano, só para ele dar uma pincelada geral nos testes rápidos em farmácia, Cassiano. Perfeito, Gustavo. Olha, é bem legal esse tema vocês estarem trazendo aqui. Testes rápidos, ele não é uma coisa de hoje, Esse termo, ele vem do inglês aí, é Point of Care Testing, que são esses testes feitos no ponto de cuidado, E isso tem a ver com o desenvolvimento tecnológico da área das análises clínicas, da medicina diagnóstica, que vão surgindo tecnologias e equipamentos que permitem que você comece a detectar, poder fazer testes tanto quantitativos como qualitativos, com amostras de sangue total, entre outras amostras biológicas que dá para usar, e com uma característica de que são equipamentos portáteis, fáceis de usar e que dão resultados em poucos minutos. E isso vem sendo uma revolução na área, na área da medicina laboratorial de modo geral, das análises clínicas, e também impactando o trabalho dos profissionais. Então, você imagina, 10 anos atrás, a quantidade de dispositivos portáteis para teste rápido que existia era pequena. E de 5 anos para cá, isso está crescendo muito, Todo dia a gente ouve falar de um exame novo que agora é possível fazer por gota de sangue, ou é possível fazer com algum tipo de swab, e cada vez mais confiáveis. À medida em que evolui a tecnologia, vai ficando mais confiável. Então, testes rápidos, no modo geral, é isso. E no Brasil, especificamente, a gente já está, desde 2014, com a Lei 13.021, e desde que veio a resolução das atribuições clínicas do farmacêutico do CFF, a 585, abriu essa possibilidade desse farmacêutico, atuando no cuidado ao paciente, também levar testes rápidos para dentro da sua prática, Assim como alguns médicos têm feito, assim como até alguns enfermeiros e mesmo biomédicos têm feito, o farmacêutico também levar esses testes rápidos. E aí, pensando na farmácia, que é onde está a maior parte dos farmacêuticos, é natural que você queira levar esses testes para dentro da farmácia. E aí, só para não prolongar demais a resposta aqui, mas a gente vem há 2 ou 3 anos já numa discussão forte quanto
para que ela publique um novo marco regulatório dos testes rápidos no Brasil, particularmente em farmácia. Temos sido vitoriosos nisso, apesar de estar demorando tanto, já há um entendimento da Anvisa de que isso vai ser feito, é possível, não tem volta, faz parte do âmbito profissional e tem base legal sólida. E a novidade desse ano, para o bem ou para o mal, né, a Covid, apesar de toda a mazela que está sendo, toda a dificuldade, ela acelerou esse processo, e aí a Anvisa já antecipou essa resolução que liberou os testes de Covid-19 em farmácia. Então é o primeiro teste rápido, digamos, que não é glicemia, né, o primeiro teste rápido diferente que foi liberado no Brasil todo. Interessante. Só para o pessoal entender melhor, Cassiano, porque a gente pode ter também público aí que é leigo na área, né? O teste rápido, ele é o mesmo que os autotestes, muito utilizados principalmente nos Estados Unidos? Não é exatamente a mesma coisa. A Anvisa, quando ela faz o registro de um produto, esse tipo de produto de diagnóstico in vitro, né, esses produtos que são para exames, seja exame portátil ou não, a Anvisa ela diferencia dois tipos de dispositivo. Existem os dispositivos que é point of care testing, que são esses testes rápidos, que é de uso profissional. E existe aqueles dispositivos, aqueles testes que são autoteste, que são registrados pelo fabricante para uso pelo paciente. Então, na verdade, vamos pegar um exemplo clássico que é o glicosímetro, né? Então, o glicosímetro que o diabético pode comprar na farmácia e fazer em casa é um autoteste. O profissional de saúde também pode fazer um teste usando um equipamento de autoteste. O profissional de saúde pode usar qualquer tipo de equipamento, mas o paciente só vai poder adquirir aqueles dispositivos e vai poder usar em casa aquilo que teve registro como autoteste. Não são muitos ainda no Brasil que têm liberação como autoteste, mas a glicemia é o mais comum, como a gente sabe. Teve o HIV, né, Gustavo? Que foi deu muita polêmica, inclusive na época, que foi uma medida bem audaciosa da Anvisa, liberou o autoteste de HIV, de saliva, né, que hoje já é uma coisa normal até nas farmácias, praticamente todas comercializam, e a gente ainda tem colesterol, existe um equipamento de autoteste para colesterol, e outros aí que estão chegando. Só que, sem dúvida, os mais comuns no Brasil é glicemia e HIV. Certo. E em relação aos testes, né, em farmácia, propriamente dito, tem como você passar para a gente assim, como que é não digo o critério, mas o passo a passo? Por exemplo, o paciente vai até a farmácia, o farmacêutico vai coletar ali a amostra, vai realizar o teste, ele vai emitir um laudo, como que funciona? O passo a passo é exatamente esse que você descreveu. A gente tem primeiro de tudo, o teste ele vai ser executado num contexto de atendimento. Então, é um atendimento profissional ao paciente e tem que fazer sentido aquele atendimento. Quer dizer, por trás de cada teste existe um protocolo clínico do para que serve aquele teste. E isso é importante a gente frisar, porque, por exemplo, quando uma pessoa vai num laboratório de análises clínicas para fazer um exame, geralmente ela vai por uma solicitação médica daquele exame. Então, o médico está usando aquele resultado, está pedindo aquele resultado, num contexto do atendimento clínico que aquele médico fez, para poder fechar um diagnóstico ou para poder acompanhar a evolução de uma doença. Então, existe um processo de cuidado e o laboratório, a única responsabilidade dele é fazer o exame com a melhor qualidade possível e liberar esse resultado, correto? E aí o médico é responsável pelo cuidado do paciente. Quando uma pessoa vai na farmácia para fazer um teste rápido, na verdade, você está juntando os dois lados. Você está juntando o farmacêutico, tanto é o responsável pela execução do teste e pela liberação do resultado, mas ele também é responsável pelo processo de cuidado do paciente. Então, o teste sozinho não faz sentido, fazer um teste pelo teste, né? Aí a gente vai estar banalizando. A ideia, então, é que você tenha um contexto. Por isso que cada teste rápido tem um protocolo clínico por trás que explica para que se é rastreamento, se é acompanhamento de uma doença, de um determinado tratamento com medicamento. E aí, quando esse paciente vem, o farmacêutico identifica essa necessidade, executa o teste, emite esse resultado para o paciente e entrega esse resultado no formato de um laudo. Esse laudo tem dois formatos possíveis. Ou ele é uma declaração de serviço farmacêutico emitida pela própria farmácia, ou ele pode ser um laudo em parceria com um laboratório de análises clínicas vinculado à farmácia, que é como se fosse um laboratório de retaguarda, que dá mais respaldo para esse laudo, no sentido de ajudar a farmácia a garantir que a qualidade daquele teste é a melhor possível, sabe? Então tem esses dois formatos aí.
Fábio, algum comentário? Mais uma vez, boa tarde. Deixa eu começar a tirar algumas dúvidas, por abusar um pouquinho do Dr. Cassiano aí. O pessoal tem perguntado bastante, Cassiano Maduro, que sempre, quando a gente fala de testes laboratoriais remotos, né, do point of care, quais são os tipos que tem? A gente sabe que existe os imunocromatográficos, quais são os tipos que existem? Não é apenas um único tipo. Hoje está em voga o imunocromatográfico porque é o que tem se usado mais para COVID, né? Mas tem outros também, né? Que são testes rápidos. Tem outros. Na verdade, tem crescido essa variabilidade de metodologias. Eu diria que as duas mais comuns que eu tenho visto são por imunocromatografia, que a gente está acostumado, os cassetes, e a gente tem muito teste por fluorescência também. Então, por exemplo, me lembro aqui agora de um equipamento que tem no mercado, que é um equipamento portátil que faz tudo por fluorescência, inclusive beta-HCG, faz PSA, faz hormônio luteinizante, o LH, que é o hormônio da ovulação, e é por fluorescência. E existem outras metodologias, né? O colesterol total, o perfil lipídico é uma outra metodologia, a glicemia é uma outra metodologia, tem eletroquímica, mas as duas principais é imunocromatografia e fluorescência. Outra coisa, doutor Cassiano, que o pessoal tem perguntado bastante, eu como você, eu também concordo, eu acho que isso veio, já tem em outros países e veio no Brasil para ficar, e a pandemia que a gente está vivendo adiantou isso, né? Ele falou para o bem e para o mal, acabou adiantando, mas o pessoal tem muita dúvida em relação à qualidade dos testes, principalmente, vou falar um pouco mais do que está no mercado hoje, amplamente, que é os testes para Covid, pois tem uma variedade muito grande e com resultados, às vezes, que você, na própria farmácia, os colegas têm dificuldade em garantir que aquele teste é bom por causa de muitas origens diferentes. Né? Teste chinês, várias marcas, vários tipos, né? Qual seria um caminho para que uma farmácia que vai fazer hoje o teste de Covid, que é o que está aí, para que ele possa tentar de alguma forma dar uma garantia extra para o cliente dele, para o paciente, talvez uma parceria, como o doutor citou, com um laboratório de análise? Excelente pergunta. Fábio, os testes, assim, vou falar do Covid, mas olhando para o mercado em geral de testes rápidos, né, de equipamentos e tudo, tem muita marca, né, tem muito fabricante, e é bom isso, né, porque tem muitas opções cada vez mais, só que quanto mais opções tem também, você fica na dúvida o que presta, o que é melhor, o que não é tão bom. Da mesma forma que um laboratório de análises clínicas passa por isso, porque ele precisa padronizar fornecedor, ele precisa garantir que aquele fornecedor entrega a qualidade que ele quer, a farmácia vai ter que enfrentar a mesma coisa, né? Conseguir diferenciar o joio do trigo aí. E aí, caindo especificamente para o Covid, vou te dizer como é que a gente tem lidado com isso, né? Porque tem sido uma loucura, porque você vê, tem mais de 70 testes com o registro da Anvisa. Eu nem tenho acompanhado mais o número, porque eu perdi a conta já semanas atrás, mas desses 70, eu tenho contato no dia a dia com 3, com 4. A gente padronizou no nosso serviço 2 só, até agora. E principalmente 2. Então, você vê que de um universo de 70, você vai trabalhar com 2, 3, né? Qual é o nosso critério para poder padronizar? Óbvio, tem que ser um teste que tem registro na Anvisa, óbvio, né? Mas a gente pede documentação para esse fornecedor. Então, eu quero saber se esse teste, além de ter registro na Anvisa, se ele passou por uma validação dentro do Brasil, feita em laboratórios de referência. Então, por exemplo, esse teste, ele passou por validação na Fiocruz, no INCQS, esse teste já foi validado por algum laboratório grande no Brasil e adotado, como, por exemplo, o DASA, o Fleury, ou pelo Sabin, ou pelo Albert Einstein. Então, você tem que pesquisar também o quanto aquele teste está sendo validado no país. Porque é que nem medicamento. O dado da bula do fabricante sempre vai dizer que o teste é ótimo, né? Nunca um dado da bula vai dizer que o teste é ruim. Mas na vida real, às vezes, é outra coisa. Então, eu recomendo pro pessoal isso. Pede para o fornecedor o protocolo dele, pede ali os laudos de qualidade e acompanha se esse teste está com os lotes em dia, né? Se ele não teve nenhum lote que foi suspenso, que reprovou em algum tipo de análise, se ele é um fornecedor que já existia no mercado antes do Covid, porque aconteceu muito. Tinha gente que não era do ramo de teste rápido e que está trazendo teste Covid para o Brasil e que não tem experiência nessa área.
E aí o cara não te dá suporte, o cara você não tem garantia se o cara faz o armazenamento correto, o transporte desse insumo correto até te entregar. Se der problema em algum tipo de lote, algum kit, se ele vai trocar para você. Então é uma relação que você tem que tomar cuidado. E aí, só para concluir, fazer parceria com o laboratório de análises clínicas pode ajudar? Pode ajudar, se você não tem expertise nenhuma nisso. Vou dar um exemplo do que a gente faz na Clinicar com as farmácias que a gente atende. A gente atende hoje mais de 300 farmácias que fazem teste de Covid. A gente atende mais de 1.500 farmácias no Brasil, das quais 300 fazem teste de Covid. Nem todas estão fazendo, né? E tem muitas redes que algumas unidades daquela rede faz o teste e outras não. Então, vamos pensar que a gente está lidando ali com o universo de umas 300. É bastante farmácia, né? Só de farmacêuticos ali são mais de 500 farmacêuticos que estão na linha de frente fazendo o exame. Como é que a gente ajuda a farmácia a poder ter segurança da qualidade? Não só a gente padroniza o fornecedor, né? Se certifica desses laudos e desse controle de qualidade, mas a gente padroniza o processo de uso. Porque de um fabricante para o outro muda, né? Às vezes muda o desenho do cassete, muda a quantidade de amostra, muda o modelo de pipeta, e aí você precisa padronizar o passo a passo para o colega, porque a qualidade do teste não é só a qualidade do produto, mas é a qualidade da execução. Você pode arrebentar um teste bom se você executar mal. Então, a garantia da qualidade vai além do produto. Essa tem sido a nossa preocupação. Só uma questão, doutor Cassiano, desculpa. Doutor Cassiano, só uma questão que é importante colocar, que laboratórios de análises clínicas também usam teste rápido, não é? Sim, é verdade. Os testes rápidos, os testes de Covid para anticorpos que a gente tem, muitos laboratórios, principalmente menores e mesmo alguns grandes, estão utilizando imunocromatografia no formato de cassete para fazer. Talvez aí a grande diferença, Gustavo, prática, é que os laboratórios tendem a trabalhar com soro, então eles tendem a trabalhar com amostra de soro, enquanto na farmácia você trabalha com sangue total, e aí tem uma discussão aí entre as duas formas, que a gente pode aprofundar, mas tirando essa questão da amostra, o teste e a tecnologia é a mesma em muitos laboratórios, e hospitais também. Sim. Tem uma situação interessante de uma colega nossa que trabalha com laboratório de análises clínicas, né, e não era o teste Covid, era outro teste, e ela comentando com a gente que ela teve um teste rápido também de imunocromatografia de um dos principais fabricantes a nível mundial aí de testes rápidos e testes laboratório em geral, que não tinha problema, ela começou a ver alguns resultados discrepantes, fez um teste usando um padrão e descobriu um lote inteiro de um teste com problema, né? Desse que é um grande laboratório que aquele negócio, normalmente você não imaginaria que viria com problema, né? Então isso reforça todos os cuidados que você colocou, né, Cassiano? Acontece. Tem uma outra coisa que a gente faz também no laboratório, que é participar de programas de controle de qualidade externo, né? Então, você tem aí a Controlab, o PNCQ, que são programas em que você recebe uma amostra todo mês, né? Você recebe dentro do programa ali alguns exames diferentes todo mês, e você manda os resultados do teu laboratório para esse controle de qualidade externo. Você não sabe qual é o resultado certo, você simplesmente lauda, envia, e depois você recebe uma certificação se você foi aprovado ou não. A gente participa, por exemplo, do PNCQ para vários dos testes que a gente faz, aqueles que tem no programa, né? E o teste de Covid é um deles, já tem controle de qualidade para programa externo da Controlab. Tá certo que o custo está super alto, é uma coisa para a farmácia praticamente inviável hoje ainda, mas são mais camadas de segurança que você vai acrescentando para pegar, por exemplo, problemas como esse que você citou. Às vezes você pode ser reprovado em um determinado mês e descobrir que você tem um lote ali que deu problema, né? Mesmo sendo de um fabricante de boa qualidade. O controle de qualidade é importante, né? Tanto dentro do laboratório como fora, isso não tenha dúvida. Vamos passar um pouquinho, Cassiano, para a questão de regulamentação, como você deu uma pincelada ali no começo. A gente sabe que a gente está batalhando há muito tempo para que a Anvisa edite a nova RDC 44, né? E, de fato, regulamente os serviços farmacêuticos abram um pouco mais, né, do que foi a época, que já foi um avanço, né?
mas que abra um pouco mais para que a farmácia, de fato, atenda a 13021 e se torne um estabelecimento de saúde. A gente acha muito importante, inclusive parceria com o governo. Só para fazer um parênteses, a gente teve a reunião, uma plenária virtual do Conselho Federal na última sexta-feira. Nós tivemos a participação do novo secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, né, que coincidentemente é farmacêutico. Né, ele participou no lançamento de um projeto que o Conselho está lançando, e ele abriu para a gente fazer uns questionamentos, umas perguntas, e um colega do Mato Grosso fez a pergunta, depois eu acabei insistindo que a gente, inclusive, acha que além da Anvisa regulamentar, o Ministério da Saúde tem que, de alguma forma, incentivar as farmácias a participarem do sistema de saúde, né? Ou seja, uma das formas poderia ser através do Programa Farmácia Popular. Por que não implantar no Programa Farmácia Popular um incentivo para que os serviços farmacêuticos sejam incluídos nesse programa, né? O que você acha disso? Eu acho que é um caminho natural, claro que depende de questões políticas e de questões de orçamento, mas eu acho que tem uma visão por trás que ela é inequívoca, que é assim, o governo ele investe uma fortuna, né? Uma quantidade muito grande de recurso todo ano para disponibilizar medicamentos gratuitos no programa Aqui Tem Farmácia Popular. E a gente está falando justamente de medicamentos para doenças crônicas, principalmente como diabetes, hipertensão, asma, dislipidemia, entre outros. É evidente que mais do que disponibilizar medicamento, qual é o interesse do governo e qual é a necessidade de saúde pública? É controlar a doença, é conseguir atingir, melhorar não só a adesão ao tratamento, mas os níveis de controle da pressão arterial, da glicemia, do colesterol, para você diminuir a complicação da doença e prevenir, né? Prevenir complicações que são muito mais caras, né? Internações, UTI, etc. Então, nada mais justo do que, em determinado momento, a gente vai ter que começar a pensar como país, né? Como governo aqui pensando, como Estado, né? Como SUS, né? Vamos dizer assim, Gustavo. A gente vai ter que pensar como SUS que não é só dar o medicamento, é garantir que o resultado do uso do medicamento está vindo. Para você garantir que está vindo o resultado, você tem que gerenciar esse paciente, você tem que saber se ele está tendo adesão ao tratamento, você tem que ter os parâmetros de acompanhamento, e aí faz todo sentido que no mesmo lugar onde ele retira a medicação todo mês, que ali seja feito um controle de saber se está dando certo aquele tratamento. E aí entra todo o sentido de remunerar esse serviço. E digo mais, em determinado momento até tornar obrigatório esse serviço. Uma farmácia que não presta esse serviço não deveria poder fornecer medicamentos para a farmácia popular, porque ela fornece, mas ela não pode garantir o resultado. Então faz todo sentido do ponto de vista de saúde pública e eu diria que é uma questão política. Abrindo um parênteses, hoje saiu uma resolução da ANS sobre a cobertura do teste de Covid, do teste sorológico, pelos planos de saúde, né? Eu não sei exatamente qual vai ser a repercussão disso para as farmácias, mas isso vai mostrando que quanto mais a farmácia estiver envolvida nessa prestação de serviço, não é só cobrar do paciente, a gente vai ter em determinado momento que lidar com terceiros pagadores, como é o plano de saúde privado, como é o SUS e as empresas, né, que fornecem gestão em saúde. Muito bem colocado, né? Realmente saiu essa notícia hoje. E a gente já tem uma batalha muito grande para a questão da consulta farmacêutica, né? Que em alguns estados tentaram ter negociações com o plano de saúde, por que não colocar no hall também do plano de saúde, né? A questão da consulta farmacêutica. Fábio? Então, eu acho que é bem isso que você perguntou e o que o Dr. Cassiano complementou, né? Você não tem na farmácia aqui, dando um exemplo bem prático do dia a dia, né? A gente fornece o medicamento, a gente entrega o medicamento, mas você não consegue ter um acompanhamento da adesão do paciente, porque muitas vezes o paciente leva o medicamento, mas não faz o uso adequado. Então, se você puder fazer um acompanhamento de triglicerídeos e colesterol, além da aferição de pressão, todo o serviço farmacêutico, você vai saber se está tendo efetividade aquele tratamento. Isso gera economia para o Estado, porque isso é prevenção. O paciente que não se agrava, né, que não precisa ir para um hospital, ir para um médico, para um posto de saúde, é um paciente mais barato. Né? Então, acho que como você colocou, Gustavo, e o Dr. Cassiano, é indispensável a gente continuar essa batalha para colocar
todo o atendimento dentro do SUS, e talvez através da farmácia popular, com o apoio do Ministério da Saúde, para que se preste uma assistência farmacêutica integral. Isso vai gerar economia, né? Vai sobrar mais dinheiro para o SUS para outras coisas mais caras, né? Não tenho dúvida disso. Eu acho que o caminho do tratamento correto com a prevenção é muito importante. Eu vou dar um exemplo que agora me veio à cabeça. De semana passada, nós fornecemos aqui na farmácia nossa medicamento para tratamento de toxoplasmose para crianças, né? Através do sistema, através da prefeitura de Curitiba, de várias prefeituras. E toda semana, cada 15 dias, nós temos que entrar em contato com as prefeituras para elas entrarem em contato com os clientes, porque isso é um antibiótico para criança, para tratamento de toxoplasmose congênita, que os pais, a prefeitura já pagou, já está pronto para retirar, e as pessoas não vêm retirar na farmácia. Isso que é para o filho, né? Então, é muito importante isso aí da gente poder dar todo um acompanhamento, né? E acompanhar esses tratamentos, não é só dar o remédio, como o Cassiano falou, é acompanhar se efetivamente está servindo um remédio para a sua indicação e está tendo o efeito desejado. Ótimo. Nossa, isso que você citou, Fábio, complementando da adesão ao tratamento, olha, se a gente como farmacêutico, como farmácia, né, só de garantir que o paciente tem uma adesão mínima, né, não vou nem dizer 100%, mas garantir uma adesão mínima, digamos, de 80% ao tratamento dessas doenças cardiovasculares, e não precisamos nem entrar na questão do antibiótico, né, que seria mais crítico ainda, só disso já merecia remuneração por prestação de serviço, porque a adesão é tão ruim e o medicamento, muito medicamento vai parar no lixo, né, que nunca é usado, e ainda mais sendo gratuito, as pessoas pegam porque tem medo que vai faltar no mês seguinte, e às vezes elas mesmo tendo a medicação em casa, elas vão lá e pegam mais uma caixa, e elas vão fazendo aquele estoque, depois isso vence, isso tem que voltar para ser incinerado, quer dizer, você tem um desperdício aí na cadeia que não beneficia absolutamente ninguém. Então, só isso já valia. Imagine se, além da adesão ao tratamento, a gente ainda puder monitorar parâmetros e poder dizer se está tendo resultado clínico. Não tem dúvida que tem muito mérito, né? Cassiano, para passar para o público e para o pessoal de casa, a situação da Covid, né, mas agora entrando mais nesse assunto, com relação aos testes rápidos. Como você disse, você acompanha, né, a sua empresa acompanha algumas diversas farmácias em todo o país. Eu queria que você falasse desses números, né? Quantas farmácias mais ou menos são? Você está falando nos bastidores também da surpresa positiva de farmácia magistral também fazendo esse teste, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Olha, o número total de farmácias no país que está executando teste de Covid é um número bem alto. Não existe um censo oficial desse número, né, Gustavo? A gente atende, como eu citei, mais de 300 farmácias, mais de 500 farmacêuticos, e esse número está crescendo a cada dia, porque você pega ali a farmácia, começa a fazer, primeiro ela pilota, né, daí a hora que ela sente segurança, ela começa a expandir, e a demanda por teste, ela está crescendo, ela não está estagnada, ela está numa curva ascendente. E aí, assim, o que eu estou vendo de resultado, né? Primeiro que eu vejo muitos colegas que estavam com medo de fazer, como muitos ainda estão com medo, e aqueles que estavam com medo, que começaram a fazer, percebeu que não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, é uma coisa simples tecnicamente, tem que tomar cuidado com as EPIs, tem que tomar cuidado com biossegurança, óbvio, mas a gente não está falando de uma coisa de alta complexidade, é um teste simples de executar, e mais de 90% das pessoas que procuram teste são assintomáticas, porque o teste ele é justamente para essa fase pós-doença, né? Ou mesmo para pessoas que nunca tiveram sintomas. Então, a sensação de segurança está muito boa, não estamos tendo problema nenhum. Curiosidades, assim, eu vi um resultado recentemente da Abrafarma, que é o resultado só das redes. Só nas redes associadas à Abrafarma já foram mais de 90 mil testes feitos, já passou de 100 mil agora, e a taxa de resultados positivos está perto de 15% no geral do Brasil. E aí você tem estados que estão com 8% de resultado positivo, às vezes até menos, e você tem estados que estão com quase 40% de resultados positivos, principalmente no norte e no nordeste, que estavam com algumas cidades com uma situação pior, né? Então isso mostra, na verdade, a abrangência, né, a capilaridade. Todos esses dados vão para o Ministério da Saúde, né, eles são todos notificados. Aqui em Curitiba, pegando o exemplo nosso aqui do Paraná,
Os dados de testes das farmácias, eles entram para a estatística da Secretaria de Saúde quase em tempo real, de um dia para o outro, e isso tem colaborado para a Secretaria saber a situação real, e não é à toa que o Paraná mudou a faixa dele de risco para um risco laranja, né? Mandou fechar tudo de novo, e estamos nessa situação difícil, e de certa forma os dados das farmácias foram muito importantes para entender que isso estava acontecendo, né? Então, além da monitorização de UTIs, obviamente. Então, acho que está muito claro o valor agregado que está sendo prestado do ponto de vista de saúde pública e para as pessoas individualmente, né? Quando uma pessoa procura ali, faz o teste, recebe uma orientação, seja com um resultado negativo ou positivo, aquela pessoa se beneficiou, e isso, do ponto de vista nosso, como profissional de saúde, já é muito bom, né? Já é satisfatório como resultado. A notificação é feita pelo Notivisa? A notificação é feita pelo Notivisa, mas aqui em Curitiba também o pessoal manda por e-mail para a secretaria direto. Todo dia as farmácias, acho que até 10 horas da manhã ou até meio-dia, eles já têm que mandar o dado totalizado do dia anterior, e eles notificam daí para o Ministério da Saúde também. Mas assim, me fala um pouquinho para os colegas aí, por que você escolheu farmácia e depois que, enfim, batalhou aí, chegou na universidade, virou professor, de repente foi para a área do empreendedorismo, que a gente sabe que é uma área muito difícil, né, Fábio? A gente que já passou por essa também sabe que empreender num país como esse não é para qualquer um, né? Ainda mais empreender numa área de tecnologia, que eu sei que a tua área também envolve muito tecnologia, que eu acho muito interessante, né, no setor de saúde. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente também. Legal. Olha, rapaz, eu vou tentar responder por que eu fui empreender, é uma resposta até difícil de dar. Mas, assim, a minha história, ela começa na UEL, né, Gustavo? Eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina, eu sou de Londrina, né? Aí estudei nos anos 90, né? Eu entrei na faculdade em 95, terminei a faculdade ali perto do ano 2000, né? E vim para Curitiba. E foi uma coisa assim, quando eu entrei no curso de farmácia, eu entrei porque eu queria fazer uma área da saúde, eu tinha tomado a decisão de profissão da saúde, e a área da farmácia tinha um enigma, assim, uma coisa interessante, essa história da bioquímica. Lá naquela época, análises clínicas era muito chamariz, né? Os alunos novos que entravam muito com análises clínicas. E aí eu tive um primeiro dia de aula muito simbólico, porque um dos professores que mais me marcaram foi o Ayrton Petris, que é professor até hoje lá na UEL, um grande amigo, tudo. No primeiro dia de aula, quando eu era calouro, ele perguntou para todo mundo da turma por que todo mundo estava ali. A maioria disse que era porque queria ser bioquímico e tal. E aí ele disse, olha, eu só queria, é muito legal isso tudo que vocês estão dizendo, só queria que vocês se lembrassem que farmácia é a profissão do medicamento e que vocês vão sair daqui farmacêuticos e vocês têm que se preocupar com isso. E, para mim, foi naquele dia que eu descobri o que era farmácia, quer dizer, no primeiro dia de aula, aí que caiu a primeira ficha. No final do curso, foi quando eu descobri a área da farmácia clínica, da atenção farmacêutica, né? E isso eu estou falando de muitos anos atrás, 98. E naquele momento, eu vou ser sincero para vocês, ali eu me identifiquei com a profissão de verdade. Quando eu encontrei a área... Porque eu nunca fui uma pessoa que me adaptei muito bem dentro do laboratório. O trabalho de bancada, o trabalho da rotina, mesmo da manipulação, que eu admiro tanto o pessoal, a disciplina de você trabalhar ali naquela produção, nunca foi muito que me atraiu. Eu queria trabalhar com o paciente, eu queria trabalhar com a pegada mais clínica, eu gostava disso. E então a atenção farmacêutica para mim foi uma salvação, porque eu falei, cara, é isso, agora eu entendi o que dá para fazer. E aí eu me apaixonei por essa área e realmente eu tenho dedicado os meus últimos 20 anos aí, eu estou formado há 20 anos, 21 anos para ser exato, a essa área. E aí eu fui para a farmácia, né, Gustavo? Meu primeiro trabalho foi como RT de farmácia, fui gerente de farmácia, trabalhei por vários anos, e aí eu fiz pós-graduação, e aí eu gostava de dar palestra, assim, gostava de falar em público, e aí naturalmente falou, você devia dar aula. Aí eu tive uma oportunidade de começar a dar algumas aulas na Universidade Positivo, e aí conheci um pessoal da Federal do Paraná, e aí eu fui fazer mestrado, aí depois eu fui fazer doutorado, e aí eu me apaixonei por uma outra coisa que foi pesquisa científica. Então eu falei, cara, eu vou fazer pesquisa científica aplicada à farmácia clínica para desenvolver essa área da atenção farmacêutica. E essa tem sido a minha carreira, principalmente acadêmica, né? Desde 2004,
2005 eu entrei 2006 eu entrei oficialmente na Federal como professor concursado, até eu me afastar em 2015, né? E aí, por incrível que pareça, eu estava com o pé dentro da universidade, mas eu estava ao mesmo tempo com o pé no empreendedorismo, porque eu gostava de dar minhas aulas, eu ia dar aula na pós-graduação, eu tocava a farmácia escola da universidade, do Grupo Positivo, como um dos sócios da farmácia, que era uma farmácia terceirizada. Então eu ficava meio dividido entre a carreira acadêmica e a vontade de empreender, porque eu não queria ficar na teoria, eu não queria ficar no livro, eu não queria ficar no paper, eu queria fazer no mundo real. E para mim a universidade era meio de fazer isso no mundo real, de formar pessoas e criar metodologias, mas tinha que ir para o mundo real. Então empreender não era muito uma opção, ou você empreende ou você não faz as coisas na vida real. E aí, quando eu voltei do pós-doc, que eu fui fazer em Portugal, fiquei um ano lá, foi uma grande oportunidade que a universidade me deu, eu comecei a ter contato com o pessoal das redes de farmácia em São Paulo, particularmente vinculados à Abrafarma, e eles vieram com um projeto do tipo, olha, essa é uma tendência, vai acontecer, a gente está vendo isso fora do Brasil, e nós queremos fazer um projeto disso de verdade no Brasil. E aí eu, com a carreira acadêmica, com todo o meu lado sonhador, e ao mesmo tempo com uma vontade de fazer, eu falei, cara, faz 15 anos que eu espero essa oportunidade. Se vocês querem fazer, nós vamos fazer. E aí foi uma decisão das mais difíceis da minha vida, decidir pedir uma licença da universidade, uma licença não remunerada, para deixar de ser professor temporariamente e me dedicar 100% a um empreendimento como consultor. E aí depois que eu já estava com o pé lá dentro como consultor, o próximo passo foi, cara, vou montar uma startup, vou fazer um software, porque sem software nós não vamos conseguir fazer serviço farmacêutico na vida real. Você não tem como fazer as coisas em papel, você tem que ter tecnologia. Então, desculpa contar essa história longa, mas assim, para resumir, eu acho que o empreendedor é uma pessoa que quer fazer no mundo real, ela quer executar, ela tem um sonho, ela tem uma visão, e ela não consegue ficar com isso na cabeça, ela tem que pôr no mundo real e testar a ideia dela, e ela sofre com isso, mas ela também tem o ônus e o bônus, né? Ela se realiza fazendo isso. E eu acho que talvez o aprendizado que para mim tem sido essa carreira, como farmacêutico, como professor, como empreendedor, né? Tem sido uma coisa de você se desafiar. Você está numa determinada situação e você fala, tá, mas qual é o próximo passo? O que mais eu podia fazer que eu não sei fazer hoje, que eu não fiz ainda? E você ter essa coragem e essa fé de você pisar num lugar escuro, que você nunca fez, num empreendimento novo, num plano novo, num projeto novo, e aí você crescer com isso, né? Eu acho que esse é o maior presente que tem dessa carreira, desse movimento de empreendedorismo, é o crescimento pessoal mesmo. Muito legal. Até estou pegando um gancho aí do que você falou no finalzinho. E o pós-pandemia? Você que é consultor de uma, como você falou, de uma associação tão grande como a Abrafarma, né? Você tem discutido isso? O que vocês estão pensando para o pós-pandemia? Eu sei que a gente ainda está na pandemia, né? E muito discutindo se chegou no pico, não chegou no pico, tem lugar que já está, tem lugar que não está e tal. Mas a gente já estão discutindo o pós? Já estamos discutindo o pós, com certeza. Existe uma discussão muito forte sobre o pós-Covid, tentando entender o que fica e o que não fica da pandemia, né? Tem coisas que todo mundo, assim, já existe um certo consenso no mercado farmacêutico, a gente vê isso no discurso dos líderes da indústria, do varejo, nos líderes da profissão, né, Gustavo? E o discurso, eu acho que está sendo observado olha, uma das coisas que sai fortalecida com a Covid é a visão de que a farmácia é um estabelecimento de saúde, porque é um estabelecimento que não fechou as portas, ele é considerado essencial, ele foi colocado na linha de frente com a questão dos testes, quer dizer, ficou claro que esse papel é nosso. E isso sai fortalecido. Uma outra coisa que eu acho que vai ser um legado é a população está experimentando obter na farmácia serviços que ela não imaginava que eram possíveis antes. E isso em larga escala, como nunca aconteceu, né? O teste de Covid está sendo uma experiência para muitas pessoas redescobrirem que a farmácia pode fazer por elas. Eu acho que esse também é um legado que vai trazer aí essa expansão dos serviços. Outro legado vai ser regulatório.
agora que a Anvisa liberou o teste de Covid, como é que a Anvisa vai proibir outros testes? Se o teste, teoricamente, mais perigoso de todos, da doença que está afligindo o mundo, é um teste que uma pessoa pode fazer na farmácia, como é que vai proibir um teste de colesterol, que seria muito mais simples e seguro? Então, eu acho que isso abre um precedente regulatório para não ter mais atraso, não ter mais volta atrás. E se me permite um último apontamento, eu acho que é a questão do digital, da digitalização. Então, hoje uma pessoa para fazer um atendimento, a telemedicina está trazendo isso, a prescrição eletrônica. Então, para uma pessoa fazer atendimento, ela quer encontrar na internet, ela quer poder agendar na internet, ela quer poder até pagar pela internet. Se for um atendimento que ela possa fazer por teleatendimento com aquele médico, ela quer fazer por teleatendimento agora. Então, com a farmácia não vai ser diferente, tipo, a teleatendimento, a teleconsulta farmacêutica vai ter que ser equacionada, e aí eu vou até a farmácia, não só porque eu vou lá para comprar um medicamento, porque eu poderia comprar pela internet. Então, se eu posso comprar pela internet quase tudo, e agora praticamente tudo, e esse serviço vai ficar cada vez melhor, com a receita eletrônica, cara, por que eu iria até a farmácia? Então, cada vez mais, se a farmácia não for um lugar de soluções em saúde, um lugar que fornece uma experiência diferente, onde eu agrego valor, esse deslocamento físico, ele começa a perder o sentido, né? As pessoas já têm cada vez menos disposição e paciência. Então, essa digitalização do processo veio para ficar. Eu acho que tudo isso a gente vai sentir, em maior ou menor grau, no pós-Covid, e cá entre nós. Tudo está mudando muito rápido, e nada indica que vai voltar ao que era antes. Aliás, não tem como voltar ao que era antes. Quer dizer, muita coisa que avançou vai permanecer, talvez retroceda um pouquinho, mas as pessoas agora já estão acostumadas com outras formas de fazer as coisas. Fábio, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Tem mais alguma questão para o Dr. Cassiano? Para a gente passar a palavra também e fazer as suas considerações finais. Então, perguntas, coisas para o Cassiano, aí a gente ficaria até amanhã, tem muitas, né? Aproveitar a oportunidade de estar conversando com ele, aí eu sei que outros farmacêuticos gostariam de ter essa oportunidade também para tirar muitas dúvidas, mas como nosso tempo é curto, eu vou só concordar com a colocação dele, da sua pergunta do pós-pandemia. O Gustavo sabe que há muito tempo eu tenho defendido e a gente tem trabalhado, inclusive o Gustavo também, com essa questão que dentro de poucos anos, né, o farmacêutico precisaria se reinventar para reinventar a farmácia, porque senão a gente correria um risco de ser um profissional tão importante hoje, mas não tão importante no futuro, né? E o Covid veio em cima de tudo que o Cassiano falou, eu concordo 100%, e o Covid apenas adiantou ao que acontecer daqui a alguns anos, já aconteceu, e que seria o futuro, não é mais o futuro, é o presente, e mais do que nunca o farmacêutico precisa se atualizar e precisa estar participando dessa nova era aí, não só farmacêutico, como todos os outros profissionais de saúde, para que a gente possa dar uma devida assistência para os nossos pacientes aí. E agradecer a você, Gustavo, e ao Cassiano pela oportunidade de estar aí junto com vocês. Legal, Fábio. Cassiano, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, deixasse um recado para os colegas, né? Também, se possível, deixar um e-mail, um contato teu, onde que se o pessoal quiser mandar uma pergunta, quiser, enfim, entrar em contato até para te contratar, por que não, né? Enfim, aonde que ele te acha? Olha, brigadão aqui pela oportunidade, viu, Gustavo, Fábio, pela gentileza e a honra de estar sendo, eu sei que é a primeira dessa série que vocês estão gravando, e, poxa, ter convidado aí para participar, eu fico feliz de verdade, para mim é um reconhecimento do trabalho também, fico feliz aí com a gentileza de vocês e a oportunidade de estar aqui. A gente tem, assim, o Clinicar X, que é a plataforma, que é a startup que a gente criou para levar esse software de atendimento, e não só, mais do que software, é uma plataforma de soluções em serviços farmacêuticos. Ela é uma empresa que está aqui sediada em Curitiba, atende o Brasil todo, e a gente tem os canais de atendimento. Eu vou deixar o site aqui para quem quiser entrar em contato, é clinicarx.com.br, e ali tem todos os canais, tem e-mail, tem telefone de contato, podem entrar em contato. Através dali também dá para conversar comigo, estou 100% à disposição, converso todo dia com muita gente aí, e mais do que nunca, a mensagem que a gente deixa é muito em cima do que o Fábio falou, que foi perfeito, que é assim,
A mudança veio para ficar, na verdade já está acontecendo há bastante tempo, tem alguns que já embarcaram nisso, né, há bastante tempo, tem gente que já está nisso há anos, tem pessoal ainda que está esperando para ver se isso mesmo vai mudar, né, tem gente que espera acontecer, e realmente tem colegas que eu percebo que estão um pouco perdidos ainda, né, estão sem saber o que está acontecendo ao redor, e é perigoso você ficar sem saber o que está acontecendo, porque às vezes você é pego de surpresa, um belo dia aí você está com a tua farmácia lá naquela cidade do interior achando que está protegido, até o dia que vem alguém e bota uma farmácia do lado da tua, muito mais atraente, muito mais interessante, mais preparada, e aí você vê os teus clientes fugindo de você e aí não adianta reclamar. Então, a única constância nesse mundo que a gente está é a mudança, não é fácil, abraçar a mudança é um exercício diário, o pessoal que convive aí comigo sabe, assim, a gente está no dia a dia mudando e se adaptando, mas não é fácil para a gente também. Eu adoraria que a gente pudesse estar tranquilo, né? Todo mundo quer estar tranquilo, e poxa, seria tão bom se a gente tivesse aí uns anos de estabilidade, porra, mas não tem estabilidade. É cada dia uma coisa nova, cada mês uma coisa nova, uma legislação nova, e você tem que acompanhar, você tem que ficar em cima disso, é a tua profissão, é a tua vida, é o teu trabalho, né? É a tua carreira. Então, fica essa mensagem para o pessoal de que não é um bicho de sete cabeças, não é difícil, hoje em dia está muito mais fácil do que era antigamente, e que a única coisa é abrir os olhos e abraçar essa mudança e levar ela também para a sua empresa, para os seus pacientes. Ótimo. Queria agradecer de novo aqui a presença do Dr. Cassiano. Obrigado pelas palavras, pelo bate-papo, né? Legal que foi aí. Também o Dr. Fábio, nosso grande colega aí, conselheiro do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Agradeço aí pelas palavras, pela paciência, né, pessoal? E estamos concluindo aí nossa primeira edição do Papo de Farmacêutico. Tivemos em nossa última plenária, que foi realizada de forma remota, no dia 26 de junho, o lançamento da plataforma EduFarma e também do primeiro curso EAD, Rastreamento em Saúde e Realização de Testes Rápidos para a Covid-19. É um curso gratuito para todos os colegas farmacêuticos. Tive o prazer de participar desse projeto, juntamente com o Dr. Forlan, né? O Dr. Forlan é o conselheiro federal para o estado do Distrito Federal, a doutora Josélia, que é assessora da presidência do Conselho Federal, e nosso amigo da TI do Conselho Federal, Israel. Temos um VTzinho aí do Conselho Federal do lançamento do curso. Vamos ver o VT. Isso aí, gente, muito bom. Vamos participar, vamos escrever. Né? Colegas farmacêuticos de todo o país podem acessar edufarma.cff.org.br, fazer a sua inscrição e participar do curso. O curso tem 40 horas, né, gente? É um curso bem completo, bem bacana, feito a várias mãos aí, são diversos professores que participaram do projeto
e está bem completinho. Vale a pena realizar o curso, né? Tem certificação, né? Vai sair um certificado aí do Conselho Federal e você vai estar apto aí a realizar, né, esses testes rápidos em farmácia, né? Então vamos participar desse curso aí, farmacêuticos. Estamos chegando ao fim da nossa estreia. Muito obrigado para quem nos acompanhou aí. O programa fica disponível nas nossas plataformas sociais aí, nas redes sociais, né? Acessem, está aparecendo aqui embaixo, acessem, participem, dê sua opinião e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Até a próxima, pessoal. Abraço.